Pessoal, bom dia a todos. Tá? Bom, uma das vantagens de fazer a apresentação agora antes do meio-dia é que eu não vou estar disputando com vocês aquele soninho que dá logo depois do almoço. Então, eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo eu poder pegar e apresentar agora. O meu objetivo nessa apresentação é mostrar para vocês o que nós fizemos agora durante esse ano nos projetos de medições de qualidade de internet e também o que nós preparamos de novidade para vocês. Enfim, coisas novas que vocês vão poder utilizar a partir de hoje, já com os ASNs de vocês. Nessa parte de análise de 2014 aqui que eu fiz sobre a qualidade, tá, eu vou mostrar alguns gráficos no decorrer da apresentação e eu vou explicar por que foram utilizados esse ou aquele tipo de gráfico. Para quem ainda não conhece, acho que a imensa maioria aqui já conhece nossos projetos, tá? Mas, enfim, o NIC-BR ele tem projetos de medição de qualidade de internet desde 2006. Então, esses projetos começaram com o CIMET em 2006 e houve uma evolução natural deles. E hoje nós temos uma série de projetos que medem a qualidade da internet. Já trabalhamos durante esse período com acordos e parcerias junto com o Inmetro e com a Anatel também. E uma coisa muito importante é que todas as medições que são feitas, elas são realizadas dentro dos pontos de troca de tráfego internet, dentro dos PTTs. E, para isso, nós utilizamos um ASN próprio, que é o ASN 14026. Existe uma pequena exceção que nós não utilizamos o AS 14026, que é quando o usuário não tem acesso a nenhum dos PTTs. Bom, se ele não tem conectividade a nenhum dos PTTs, então ele vai usar o AS 22548, que tem trânsito para a internet. Isso acontece muitas vezes quando o usuário tenta fazer um teste de fora do Brasil, por exemplo. Hoje, nós temos alguns produtos, vamos assim dizer, que são disponibilizados pelo NIC-BR para que o usuário possa testar a sua internet. Nós temos o CIMET Web, que é a nossa ferramenta mais antiga e mais conhecida, onde o usuário entra no site cimet.nic.br e mede uma série de quesitos para saber como é que está a qualidade da sua internet. Nós também disponibilizamos, já fazem 2 anos, as versões para celular, para iOS e para Android. Essas versões elas sofreram uma atualização muito grande agora no último ano, principalmente a versão para Android, onde nós começamos a analisar alguns quesitos de rede, tá? Quesitos L2, que eu vou mostrar mais adiante também. Nós temos também o CIMET Box, que é utilizado hoje por uma série de provedores. O CIMET Box é um roteador que mede de forma constante a qualidade da internet. Então, ele mede disponibilidade, uptime, ele mede uma série de quesitos que o CIMET tradicionalmente já mediria, mas ele mede de forma constante. E agora também temos uma novidade que foi feita em 2014, que foi uma parceria junto com a Fiesp, que é o software Monitor Banda Larga. Este software ele é instalado no computador do usuário e age de uma forma muito similar ao CIMET Box, porque ele fica fazendo uma série de testes durante o dia e, no final do mês, ele manda um relatório. É um relatório muito didático para o usuário, e o usuário sabe, no final do mês, como é que estava a qualidade da internet dele durante o mês inteiro. Esse é um produto que foi lançado em conjunto com a Fiesp. O NIC-BR desenvolveu toda a parte tecnológica do produto e a Fiesp entrou com uma outra parceria, que é a parte de divulgação na mídia, e isso daí nos ajudou muito. Vocês vão ver o resultado disso em alguns gráficos que eu vou mostrar agora. Tá? Esse ano, tá, quando começou o ano, nós começamos com um pouco mais de 400 mil testes mensais. Quando chegou em meados de julho, por exemplo, nós estávamos com quase 1,5 milhão de testes, ou seja, o crescimento foi de mais de 3 vezes. Isso foi um crescimento que ocorreu em todas as plataformas, tá? Seja na plataforma web, seja no CIMET Box, seja nos dispositivos móveis. Uma coisa também que fez com que nós tivéssemos muito mais testes nos dispositivos móveis foi a Copa do Mundo. Isso ocorreu em junho, julho deste ano. Então, no período da Copa do Mundo, nós tivemos muito mais testes, mas também, paralelamente a isso, houve o lançamento do monitor banda larga. E com o lançamento do monitor banda larga, começou a ter divulgação na mídia. No momento que houve divulgação na mídia, como propaganda em rádio, propaganda em Facebook, propaganda na internet, propaganda no Google, nós começamos a ter um aumento muito maior de testes. Então, nós estamos agora com 1,2 milhão testes sendo realizados mensalmente,
E a previsão é que nós terminemos o ano agora com o lançamento da versão para Mac do monitor banda larga, com aproximadamente 1,5 milhão de testes mensais, tá, até o final de dezembro. Nós também tivemos agora, durante o ano de 2014, um aumento muito grande no uso do Cmet Box. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo, cada ponto desses mostra um Cmet Box, ou então uma região que tem com uma série de Cmet Box instalados. Então aqui a gente pode ver que a gente tem uma densidade muito maior de Cmet Box na região sul e sudeste. Aqui nós também temos uma quantidade razoável na região nordeste. E onde nós temos menos, e hoje nós estamos precisando de mais roteadores instalados, é na região norte e na região centro-oeste. A região norte, até que nós estamos com um número razoável em algumas cidades que têm uma densidade populacional maior. Agora, as regiões mais afastadas, aí realmente é um pouco mais difícil para nós conseguirmos isso. Para conseguir pegar e atingir esse público que está nessa região mais afastada, o que nós estamos fazendo é escolhendo candidatos que estão nessas regiões e mandando via Sedex para eles. Tá, esse processo agora ele vai receber uma ênfase nos meses de dezembro e janeiro, para que a gente consiga pegar e fazer uma maior cobertura nessa região onde não tem uma densidade populacional muito alta. Hoje, a gente conseguiu perceber também que nós tivemos Cmet Box instalados nas mais diferentes regiões. Inclusive, percebemos que existem provedores dentro de São Paulo que estão pegando nichos e atendendo na região norte de São Paulo usuários através de rádio e utilizando o Cmet Box para isso. Nós também temos uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para fazer a medição das praças digitais. Hoje, cada praça digital de São Paulo tem um Cmet Box medindo a qualidade da internet. Eu coloquei aqui um exemplo de uma coisa muito interessante, que é um Cmet Box que está instalado no Marco Zero de São Paulo. Tá, nós temos hoje um Cmet Box instalado na Praça da Sé. Quem estiver passeando pela Praça da Sé hoje, lá na frente da Catedral, vai poder procurar lá em volta, em algum local, se prestar bem atenção, vai encontrar um Cmet Box lá. Está medindo a qualidade da internet. É uma caixinha, tá, uma caixinha fechada para não sofrer questões de chuva lá dentro e vento, tá, intempéries, mas é uma caixinha que está lá com o Cmet Box dentro, medindo a qualidade da internet naquela região. E assim como a Praça da Sé, nós temos N outras praças em São Paulo, dezenas de praças em São Paulo que estão com a internet sendo medida com o Cmet Box. Uma outra coisa também muito interessante que a gente percebeu nos meses de junho e julho foi uma quantidade grande de testes nos estádios da Copa. Aqui vocês podem ver que eu coloquei um exemplo na tela, tá? São imagens sobrepondo dos estádios da Copa nos dias de jogos da Copa. Então, aqui a gente vê que cada pontinho desses foi um usuário que clicou para fazer um teste com o Cmet Box dentro de um estádio da Copa. Então, a gente teve milhares e milhares de testes sendo feitos durante a Copa do Mundo. E uma coisa interessante, tá? Na sua grande maioria, esses testes foram feitos com redes de celular. Não foram utilizadas as redes Wi-Fi que estavam presentes nos estádios, mas sim redes de celular. Inclusive também, deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui, mexendo com o mouse. Não, aqui eu não consigo. Mas esse último estádio, a gente percebeu que, aqui é o estádio Beira-Rio, lá em Porto Alegre, tá? Além do estádio, tá? Também nós percebemos um aumento. Se vocês forem olhar lá acima à direita, tem um aglomerado maior. Ali, aquilo ali é uma região de bares que tem ali próximo do estádio Beira-Rio. Então, o pessoal, antes dos jogos, tá, deveria estar ali na região e também já aproveitou para fazer testes de internet. Então, aí nós tivemos uma quantidade muito grande nessa época. Bom, aproveitando que nós tivemos toda essa quantidade de testes durante a Copa, tá, nós podemos começar a medir também já outras coisas que não são simplesmente a velocidade, jitter, a banda do usuário. As últimas versões do Cmet Box para Android já conseguem medir outras coisas também. Conseguem medir RSSI, conseguem medir N outras informações, L2. Por que isso é importante para nós? Porque nós estamos conseguindo fazer, através disso, algumas correlações, tá, que fazem com que a gente consiga pegar e fazer análises, e essas relações elas possam mostrar para nós, por exemplo, quanto que uma característica L2 vai influenciar no jitter, por exemplo. Quanto que uma característica, uma
uma análise L2 vai influenciar também na latência do usuário. Isso daí é um estudo que está começando agora, a gente ainda não tem os primeiros resultados disponíveis publicamente, mas internamente a gente já começou essa análise e está vendo que é possível fazer essa correlação. Essa tela que eu mostrei aqui na esquerda é uma tela que mostra uma análise que o usuário tem acesso através do seu dispositivo com Android. Se ele fizer um teste com Android, um teste de rede usando o CIMET, ele vai ter essa tela e vai poder ver onde é que estão as estações rádio básicas que ele está utilizando, vai poder ver como é que está a característica de N outros quesitos que não sejam os quesitos L3, L4 da rede. Agora, voltando um pouco mais para a banda larga fixa, tá? A gente preparou aqui uma análise para que a gente possa mostrar como é que foi a evolução entre 2013 e 2014 em diferentes regiões do Brasil. Para isso, foi feito um agrupamento, tá, dos testes por região brasileira. Então, aqui nós separamos nas 5 regiões, cada uma delas com os seus resultados. Uma coisa importante que eu vou falar agora é o seguinte: por que nessa análise a gente simplesmente não pegou e mostrou a média da região? Seria uma coisa muito simples, eu dizer, puxa, a média da região sul é de 6 megabits por segundo. Porque a média em si, neste caso, ela gera um desvio padrão muito alto. E esse desvio padrão muito alto, ele acaba por mostrando um resultado que às vezes não é muito preciso. Por que eu estou falando isso? Vamos pegar, por exemplo, aqui a região sul. Tá? A região sul, se for ver os resultados de 2013 e 2014, tá? Em 2013 nós tivemos uma boa parte dos usuários utilizando banda de 10 e 15 megabits por segundo. Isso é muito bom? Isso é muito bom. Isso vai fazer com que a média fique na faixa de 6, 7 megabits por segundo, 8 megabits por segundo. Mas o desvio padrão sairia alto. E sairia alto por quê? Porque nós temos muita gente utilizando, tá, a internet, tá, com velocidades de até 1 megabit, 2 megabits por segundo. Então, é importante mostrar esse gráfico que eu estou mostrando aqui, tá, que agrega isso por diferentes faixas de velocidade. Então, aqui, nós temos... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no... Opa, vamos voltar de novo. Pronto. Pronto, não consegui mostrar com o mouse, mas tudo bem. Aqui a gente pode ver, tá, em uma evolução de 2013 para 2014, a gente teve um número menor percentualmente falando, um número menor de pessoas utilizando velocidades mais baixas. Parece que houve uma espécie de shift. Tá? As pessoas foram migrando de velocidades mais baixas para velocidades mais altas. Tanto que as velocidades de 50 mega, 40 mega, 30 mega, mais que duplicaram ou triplicaram. Não que isso seja alguma coisa muito sensível, vista que elas representam menos de 3, 4% do montante total. Mas esse aumento de 3, 4 vezes, tá, mostra uma tendência que pode ser analisada também em outras regiões do Brasil. Como, por exemplo, na região sudeste. Tá? Aqui na região sudeste, tá, a gente teve um aumento muito maior, tá, nessa faixa de velocidade que vai, né, de 30, 40, 50 megabits por segundo. E teve uma diminuição nas velocidades mais baixas, aqui, isso no ponto de vista percentual. Isso pode ser uma característica do usuário que utiliza o CIMET. Tá, hoje nós temos a ideia que o CIMET é um sistema que é utilizado por pessoas que conhecem e têm a necessidade de analisar sua internet de uma forma mais aprofundada. Mas, com a inserção agora do monitor banda larga e com o aumento de usuários mais leigos utilizando também esses testes do CIMET, tá, a tendência é que, com os próximos meses agora, a gente vai cada vez tendo uma quantidade maiores e gráficos mais representativos de usuários com um perfil de usuário mais normal, e não só um usuário técnico que pega e acaba utilizando o CIMET para medir a qualidade da rede dele. Esses gráficos depois vão estar disponíveis para vocês, já entreguei para a organização do evento, eles vão estar disponíveis depois publicamente, acredito eu, sim, para que vocês possam pegar e dar uma analisada neles. Tá? Na região centro-oeste,
a gente teve também um perfil muito parecido com o das outras regiões, tá, onde a gente teve uma diminuição naquelas velocidades abaixo de 10, 12 megabits por segundo, na quantidade percentualmente de usuários utilizando, e um aumento nas velocidades maiores. A região Nordeste agora também tem essa mesma característica dos outros, esse shift que ocorreram das velocidades mais baixas para as velocidades mais altas. Que nem eu falei para vocês, eu estou correndo um pouco mais agora para apresentar esses gráficos, porque tem mais outras coisas que eu queria falar no final. Como isso aqui vai estar disponível depois para que vocês possam pegar e fazer uma análise, eu não vou me deter muito neles agora. Aqui para isso. Região Norte. A região Norte é tradicionalmente a região onde a gente tem as velocidades mais baixas. Vocês podem olhar aqui que as velocidades de até 1, 2 megabits por segundo são as que prevalecem lá na região Norte. Agora a gente conseguiu ter uma diferença um pouco menor em 2014, com as velocidades de 15 megabits por segundo e 10 megabits por segundo, mas mesmo assim, de todas as regiões, a região Norte é aquela que tem os resultados com a menor faixa de velocidade. Aqui, o que predomina aqui realmente são as velocidades até 6, 7 megabits por segundo. Bom, uma coisa interessante é que esses dados vocês podem olhar agora, tanto aqui, quanto vão poder olhar também de forma online na internet. Tá? Nós preparamos agora para vocês, como uma das novidades para o evento, um novo mapa de qualidade da internet. Então, quem entrar agora no site cmet.nic.br e clicar no mapa, vai poder ver que nós trabalhamos esse mapa e mudamos. Esse mesmo mapa que estava sendo utilizado já há 2 anos, ele sofreu uma série de alterações, uma série de melhorias, para que vocês possam pegar e ver como é que está a qualidade da região de vocês de uma forma mais aprofundada. O que nós temos de novidade, então, nesse mapa? Esse é um mapa que permite que o usuário agora possa ver como é que está a qualidade da região, não só vendo a média da região, de todos os AS da região, mas podendo filtrar também por AS. Então, agora, se ele entra no mapa, seleciona a região que ele quer, ele tem a opção de poder selecionar qual AS que ele quer pegar e analisar. Ele clica no AS, ele tem todos os resultados daquele AS lá dentro. Isso daí é muito importante para que ele consiga pegar e ver qual AS está entregando a melhor qualidade na região. Para o usuário final, isso é muito bom. Ele pode ver a latência, perda de pacotes, jitter, qualquer coisa desse tipo. E também, uma coisa importante, isso é uma novidade que foi colocada agora, nós também pegamos e colocamos os primeiros resultados de banda larga móvel. Ou seja, o usuário também pode ver o seu resultado de 3G. Bom, uma outra coisa importante também que nós preparamos para os provedores é o PaaS. Nós fizemos uma versão ainda beta do PaaS, mas que já está disponível para quem tiver interesse em começar a usar ela. O PaaS, para quem não tem conhecimento, é um portal onde nós disponibilizamos todos os resultados do CIMET para o AS que tiver interesse em poder analisar esses resultados. E o PaaS é um sistema que existe já há mais de 2 anos. Então, ele tinha uma interface mais antiga, ele não foi projetado para suportar dispositivos móveis, ou seja, quem tem um iPhone, quem tem um Android e quer utilizar ele no Android, tem uma interface que não é muito amigável. E, enfim, a gente precisou trabalhar para que ele tivesse uma melhoria na identidade visual e pudesse agregar novos recursos que já estavam há mais tempo sendo solicitados pelos AS. Então, nós preparamos agora o PaaS 2.0. E o PaaS 2.0 ele já começa com uma interface adaptativa. Ou seja, ele vem preparado para dispositivos móveis. E ele começa a ter uma outra ênfase agora também, nessa versão nova, que é uma ênfase no CIMET Box também. O provedor que utiliza CIMET Box, ele pode pegar e gerenciar, a partir da versão nova do PaaS, o seu CIMET Box que está dentro do seu ASN. Como é que ele faz isso? Bom, no momento que ele cadastra o CIMET Box dentro do portal, ele começa a gerenciar. E, a partir daí, ele pode pegar, extrair os resultados do CIMET Box, ele pode configurar o CIMET Box remotamente, ele pode fazer uma série de modificações remotas no seu CIMET Box.
Esses tipos de modificações que ele pode fazer, eles são filtros, por exemplo, quem que pode acessar a interface WAN do Smatchbox do meu usuário? O Smatchbox do meu usuário, ele pode ou não fazer upgrades para versões mais novas? Ou ele só faz upgrade depois que eu autorizar ele a fazer upgrade para o firmware mais recente? Como é que eu quero que seja a LAN dele? E a WAN, como é que eu quero que ele vá pré-configurar essa WAN para o usuário? O Wi-Fi, qual vai ser a configuração do Wi-Fi que eu vou utilizar? Eu também posso mandar no meu Smatchbox reiniciar a hora que eu quiser. Outra coisa importante que nós preparamos para os provedores é o seguinte: cada Smatchbox agora, tá, pode ter um firmware personalizado. Isso daí era uma coisa que estava sendo solicitada já há mais tempo para nós. Por que isso é importante? Porque esse Smatchbox que o provedor prepara e manda para a casa do usuário dele, o usuário está livre para poder pegar e mexer no Smatchbox. Então, ele pode configurar uma rede Wi-Fi para ele, ele pode configurar uma LAN para ele com outro endereço IP, ele pode, inclusive, mexer na configuração do PPPoE da WAN. Isso é um problema para o provedor. Porque se o usuário mexe nisso, ele perde a configuração. Então, o que acontece? A partir do momento que o provedor pegou e disse: puxa, essa configuração é uma configuração que vai ser a configuração de fábrica dele. Caso o usuário tenha feito qualquer alteração no Smatchbox, aquele botão de reset atrás, se ele ficar pressionado por 10, 15 segundos e soltar, ele volta para a configuração que o provedor selecionou como sendo a configuração de fábrica do equipamento. Então, a configuração de PPPoE volta a ser a configuração original. A configuração da LAN, da WAN, volta a ser a configuração original. Esse tipo de coisa, acreditamos nós, vai ser uma coisa que vai ajudar muitos provedores que estão utilizando o Smatchbox hoje. Então, um convite que eu faço, tá, é que quem quiser conhecer hoje, tá, a versão nova do PaaS, o PaaS 2.0, passe no stand do NIC aqui e crie um usuário. Tá? Depois que o provedor criar um usuário, ele pode acessar sem problema algum. Nesse momento, tá, a gente está solicitando que as pessoas vão lá e criem os seus usuários, porque é uma versão beta ainda, então nós não estamos disponibilizando ele ainda publicamente para todos. Tá? Ele já está em uma URL fixa, mas quem quiser conhecer ele e saber qual é a URL, pegar e fazer alguns testes, pode pegar e pode ir lá e fazer o seu cadastro sem problema e sair usando ele. Outra coisa, né, todos os Smatchbox que nós estivermos distribuindo aqui no evento já estão indo com a versão do firmware que suporta a configuração através do novo PaaS. Quem quiser pegar e passar no stand do NIC ali também, dar o seu nome, tá, quiser pegar um Smatchbox também, tá, pode ir ali que a gente pega e está distribuindo. A preferência que nós estamos dando para a distribuição do Smatchbox aqui é para quem não tiver ainda, tá, testes dentro do AS ou Smatchbox dentro do AS. Então, aqueles que já tiverem também, quiserem passar lá e deixar o nome, tá, também a gente pode conseguir um Smatchbox com essa versão beta do firmware para poder testar sem problemas. Aqui eu mostrei o exemplo da interface nova. Quem conheceu a interface antiga já percebe que a interface de login já está muito mais amigável agora, tá? Já está muito mais bonita do que a interface anterior. E já com a ideia do tablet de fundo, já é deixar a interface com a ideia de que funciona tanto com um sistema que vai rodar em desktop, está sendo acessado via desktop, quanto para aquele que vai utilizar por dispositivos móveis também. Aqui nós temos também um outro exemplo. Tá? Quando o usuário ele entra no portal novo do PaaS, ele tem uma aba que já mostra para ele como é que está o estado de cada um dos Smatchbox que estão na rede dele e que são gerenciados por ele. Então, ele sabe qual a porcentagem que está ativo, a porcentagem que está inativo, quantos estão pendentes de aprovação, porque uma vez que o provedor pegue, que o ASN pegue e solicite a gerência de um Smatchbox, o usuário que está lá com o Smatchbox tem que autorizar que ele seja gerenciado pelo provedor. Ou ele sai já de dentro da infraestrutura do provedor, configurado previamente para ser utilizado pelo provedor, já gerenciado pelo provedor, ou então o usuário tem que autorizar o provedor a gerenciar aquele Smatchbox. Então, depois ele tem uma interface com dados estatísticos, onde ele pode pegar e fazer uma análise mais aprofundada de como está cada um dos Smatchbox dele.
aí dentro. Então, aqui nós temos um exemplo de um drill down, que pode ser feito através da interface, onde o provedor escolhe um teste do CMATBox e depois sabe, né, as minúcias daquele teste, como é que estava. Ele sabe, por exemplo, né, que cada teste ele é composto de... Um teste de TCP download, por exemplo, é composto de 11 amostras de TCP download. Ele sabe o resultado de cada uma daquelas 11 amostras de TCP download. A mesma coisa para o TCP upload, UDP e jitter. Ele pode ter acesso. E uma outra coisa importante também no portal novo. Assim como nós disponibilizamos um mapa onde o usuário tem acesso aos dados dos provedores em geral, dos AS em geral, cada AS também, através do portal novo, tem um mapa personalizado para o seu AS, onde ele pode ver como é que está a qualidade do seu AS em qualquer lugar do Brasil, onde ele tenha um teste que foi feito. Uma outra coisa importante também, tá? O usuário ele não consegue exportar os resultados que ele consegue visualizar na tela. O provedor, por sua vez, através do PaaS, ele consegue pegar e exportar esses resultados do mapa para ele. Ele consegue fazer um download desses resultados em formato CSV. Isso é importante para que, caso ele tenha visto algum resultado que não está condizente com a qualidade esperada, ele possa pegar, saber onde foi feito, quando foi feito e quem fez aquele teste. E, então, através disso, poder fazer uma análise, enfim, ter uma atitude mais proativa para poder resolver o problema. De novo, eu convido que quem queira conhecer o Portal Novo, passe ali no nosso stand. Tá? A gente vai estar com uma equipe ali durante o evento inteiro disponível para poder mostrar o novo portal e cadastrar quem tem interesse de fazer uma análise e uma visualização das novas características do portal. E eu não sei se sobrou tempo para perguntas, porque eu estourei acho que os 30 minutos agora. Duas perguntas rápidas. A primeira, quem pegou o roteador Wi-Fi ano passado, pode fazer upgrade do firmware? O upgrade vai ser automático. Tá? Só que, por enquanto, ele é uma versão beta. Tá? Como ele é uma versão beta, nós ainda não colocamos nos roteadores de produção. Tá? Existe uma história, existe todo um processo para poder pegar e transformar um firmware de beta para produção, tá? Porque como o CMATBox é um sistema crítico, tá? A gente não pode arriscar colocar um firmware beta em um ambiente de produção, porque ele está sujeito ainda a problemas que nós não conseguimos detectar. Então, mas a tendência é que até o final do ano, tá, todos os roteadores já estejam atualizados com a última versão. E quando no mapa, eu tentei colocar um AS, por exemplo, numa região, eu não consegui. Então, por exemplo, a ideia é se eu colocar o ASX no estado tal, eu vou ver a velocidade daquele AS, daquele provedor naquele estado, é isso? Não, a ideia é que tu consiga pegar, entre no mapa, estou falando do mapa a respeito, eu acredito. É sobre o mapa que tu está falando? Isso. Tá. A ideia do mapa é assim, ó, tu consegue ver por região, tá? São por micro-regiões, ali com um raio de 1 km. Então, tu pega, seleciona uma região, tá? Clica na região, daí ele vai te mostrar a média da região inteira. Depois, ele vai te abrir uma aba para baixo, onde ele vai mostrar todos os AS que estão presentes naquela região. Quando clica no AS, ele vai mostrar os resultados referentes só àquele AS, lá dentro. Tá? Então, ele vai mostrar todos os AS que tiveram testes naquela região. Tá? Uma coisa importante que a gente coloca aí é o seguinte, isso daí são dos testes que são feitos pelo usuário. Os testes de CMATBox não aparecem no mapa. Tá? Porque os testes de CMATBox, como eles são feitos de forma constante, tá? Ali, vamos supor que a gente tenha um usuário que fez um teste de 2 MB, mas nós temos um outro usuário com CMATBox de 10 MB lá dentro. Então, o teste do CMATBox fez 200 testes no mês. Tá? E o teste de 2 MB foi um teste só. Então, a média subiria muito lá para cima, tá? Para isso. Então, a gente deixa só os resultados web. A ideia é que depois, agora, nos próximos meses, a gente coloque mais um outro adicional nesse mapa, que são os testes só do CMATBox, lá dentro. Onde, aí, com o CMATBox, a gente consegue ter um resultado muito mais homogêneo. Daí, só que daí por AS esse resultado, lá dentro. E você imagina fazer, por exemplo, uma das coisas que o Netflix faz é classificar os provedores por velocidade ou não? Isso está fora de cogitação? A pergunta é boa, né? É uma coisa que nós estamos pensando a respeito. Tá? Estamos pensando com um certo carinho a respeito. Tá bom?
Obrigado, Fábio. Fabrício, se a gente tiver tempo ainda para pelo menos mais uma pergunta. Primeiro, um agradecimento. Eu sou da Prodan, né? Nós somos um dos grandes usuários do Cinetbox com o projeto de praças digitais, está funcionando a contento. Uma observação só que nós bem que gostaríamos de achar um hardware que aguentasse mais os ditames de temperatura, que algumas das caixinhas travam. Alguma possibilidade de a gente medir o buffer bloat no Cinetbox? Eu acho que isso aí teria que ser mais estudado mais a fundo, tá? Porque é possível implementar, né? Só que daí teria que ter uma implementação para poder disponibilizar esse tipo de resultado. Para quem não sabe, buffer bloat é latência de pior caso em regime. E faz muita diferença na qualidade visível da conexão para o usuário final, independente da aplicação. Bom, pensa com carinho. Também pensaremos com carinho também. Obrigado. Bom, sem mais perguntas, obrigado para quem perguntou. Fabrício, obrigado. Obrigado, pessoal.